Jó, capítulo 11. Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Não deveria a multidão de palavras ser respondida? E deveria um homem cheio de discurso ser justificado? Deveriam tuas mentiras fazer com que os homens mantenham sua paz? E quando zombares, nenhum homem te envergonhará? Porque tu disseste: a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos. Mas se Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e que te mostrasse os segredos da sabedoria, que são o dobro para aquele que a tem. Sabe, pois, que Deus requer de ti menos do que merece a tua iniquidade. Tu poderás, pela busca, encontrar a Deus? Poderás encontrar o Todo-Poderoso até a perfeição? É tão alto como o céu. O que tu podes fazer? É mais profundo do que o inferno. O que tu podes saber? A sua medida é mais comprida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele corta, fecha ou ajunta, então quem poderá impedi-lo? Porque ele conhece os homens vãos. Ele também vê a maldade. Ele não considerará, então, isso? Pois homem vão seria sábio, embora o homem nasça como um potro de jumento selvagem. Se tu preparas o teu coração e estendes as tuas mãos na direção dele, se a iniquidade estiver na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes a maldade habitar em teus tabernáculos, porque então levantarás a tua face sem mácula. Sim, tu estarás firme, e não temerás, porque te esquecerás da tua miséria, e lembrar-te-ás dela como das águas que passam. E a tua era será mais clara do que o meio-dia. Tu resplandecerás, serás como a manhã. E tu estarás seguro, porque há esperança. Sim, olharás ao redor de ti, e terás teu descanso em segurança. Também deitar-te-ás, e ninguém te causará medo. Sim, muitos farão pedidos a ti, mas os olhos dos perversos falharão, e eles não escaparão. E a sua esperança será como o render do espírito. Capítulo 12. Jó defende-se das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu, dizendo: Não há dúvida que vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco. Mas eu tenho entendimento tanto quanto vós, não sou inferior a vós, sim. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou como aquele que é zombado por seu vizinho, que invoca a Deus, e ele lhe responde. O homem justo e reto é motivo de riso e escárnio. Aquele que está pronto a escorregar com os seus pés é como uma lâmpada desprezada no pensamento daquele que está seguro. Os tabernáculos dos ladrões prosperam, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, em cujas mãos Deus dá abundantemente. Mas pergunta agora aos animais, e eles te ensinarão, e as aves do céu te dirão. Ou fala à terra, e ela te ensinará. E os peixes do mar te declararão. Quem não sabe de todas estas coisas, que a mão do Senhor forjou isto? Em cuja mão está a alma de toda coisa vivente, e o fôlego de toda a humanidade. Acaso o ouvido não testa as palavras, e a boca não prova o seu alimento? Com o ancião está a sabedoria, e no comprimento dos dias está o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derruba, e não pode ser construído novamente. Ele prende um homem, e não há como soltá-lo. Eis que ele retém as águas, e elas secam. Ele também as solta, e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. O enganado e o enganador são dele. Ele leva os conselheiros ao despojo, e faz dos juízes tolos. Ele solta o laço dos reis, e cinge seus lombos com um cinto. Ele leva os príncipes ao despojo, e derruba o poderoso. Ele remove o discurso do fiel, e leva embora o entendimento do idoso. Ele derrama desprezo sobre os príncipes, e enfraquece a força do poderoso. Ele descobre coisas profundas das trevas, e traz à luz a sombra da morte. Ele aumenta as nações e as destrói. Ele amplia as nações, e as endireita novamente.
Ele toma o coração do chefe do povo da terra e os faz vaguear em um deserto onde não há caminho. Eles tateiam no escuro sem luz e ele os faz cambalear como um homem ébrio. Capítulo 13. Eis que os meus olhos têm visto tudo isto, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vós o sabeis, o mesmo eu também sei. Eu não sou inferior a vós. Certamente eu quero falar com o Todo-Poderoso e desejo argumentar com Deus. Mas vós sois forjadores de mentiras. Vós todos sois médicos sem valor. Ah, quem dera que calasseis de uma vez. Isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora o meu raciocínio e escutai os argumentos dos meus lábios. Falareis perversamente por Deus? E falareis enganosamente por Ele? Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Seria bom se Ele vos examinasse? Ou como um homem zomba do outro, assim zombareis dele? Ele certamente vos reprovará, se secretamente julgardes as pessoas. Sua excelência não vos deixará temerosos, e não cairá sobre vós o seu pavor. As vossas lembranças são como cinzas, vossos corpos como corpos de barro. Ficai quietos, deixai-me sozinho para que eu possa falar, e deixai vir sobre mim o que for. Por que razão tomo minha carne com os meus dentes, e ponho a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, contudo eu confiarei nele, mas manterei meus próprios caminhos diante dele. Ele também será a minha salvação, porque um hipócrita não virá perante ele. Ouvi diligentemente meu discurso e a minha declaração com os vossos ouvidos. Eis que agora eu tenho ordenado a minha causa, e sei que eu serei justificado. Quem é o que pleiteará comigo? Porque agora, se eu retiver a minha língua, eu darei o espírito. Somente duas coisas não faças para comigo, então eu não me esconderei de ti. Retira a tua mão para longe de mim, e não permita que o teu pavor me atemorize. Então chama e eu responderei, ou deixa-me falar e responde-me. Quantos são minhas iniquidades e pecados? Faz-me conhecer minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes a tua face e me tens por teu inimigo? Quebrarás uma folha levada pelo vento de lá para cá? E perseguirás o restolho seco? Por que escreves coisas amargas contra mim, e me fazes possuir as iniquidades da minha juventude? Também pões os meus pés no cepo, e olhas estreitamente para todos os meus caminhos, e pões uma marca nos calcanhares dos meus pés. E ele, como a uma coisa podre, consome, como uma roupa que é comida pela traça.